edição do o MAC Encontra os Artistas, hoje com a apresentação de Fernando Piola, que é um artista da nova geração, que o MAC encontra com muito prazer. E eu passo a palavra para ele, então, para que a gente possa ouvir e depois discutir as suas propostas. Obrigado, Fernando. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, né, feito pelo Tadeu. Está funcionando? Então, eu gostaria de agradecer o convite e eu fiz uma apresentação meio longa assim, no meu trabalho. Eu dividi ele em duas séries duas séries de trabalhos. Assim. A apresentação dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês, ele não segue uma ordem estritamente linear, assim. Eu tentei amarrar eles nesses dois grandes núcleos que eu assim entendo, e eu acho que é mais fácil de compreender o meu trabalho a partir dessa divisão. O primeiro grupo de trabalhos, a primeira série de trabalhos que eu vou apresentar, ela é pautada na formulação de jardins no espaço urbano da cidade de São Paulo, e tem como objetivo, a partir dos jardins, tecer comentários críticos no que diz respeito à história da cidade, os locais, os eventos em que os jardins se inserem. E a segunda série de trabalhos que eu vou apresentar é uma série de livros de artista. Enfim. Eu organizei uma apresentação muito longa, tem muitos slides, mas não necessariamente todas as imagens dizem respeito a trabalhos, porque vocês vão perceber que a minha produção, ela é muito... Os trabalhos acabam virando grandes histórias, assim. Eu chamo de são quase que novelas, assim. E é muito importante ter essa contextualização a partir das imagens, das referências que eu vou mostrar para vocês. Mas muitas delas, aliás, a imensa maioria, não são obras minhas, mas são imagens da cidade, imagens de monumentos, no intuito de tentar criar um escopo, enfim, em que faça sentido essa reflexão que eu estou propondo para vocês. Bom, o primeiro trabalho que, assim, de alguma forma, funda a minha pesquisa é um trabalho que foi iniciado em 2005 por conta de uma bolsa proposta pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, chamada Bolsa Ateliê Amarelo. Nessa bolsa, era proposta pela Secretaria que artistas ocupassem um antigo casarão que tinha sido revitalizado no centro da cidade de São Paulo, na região da Luz. Projeto esse que se inseria no grande escopo nesse grande projeto do Estado de revitalização da região marginalizada e estigmatizada como Cracolândia. A Estação Pinacoteca, a Sala São Paulo, agora essa sala nova de dança, a Pinacoteca do Estado, a reforma do Paulo Mendes da Rocha, a reforma da Estação da Luz, enfim, todos esses projetos, a esses projetos se somava o Ateliê Amarelo. E a proposta, então, era que os artistas ocupassem esse ateliê e que, de alguma forma, discutissem o entorno do Ateliê Amarelo, enfim, propusessem trabalhos de arte pública. E o que me chamava a atenção era que na cidade de São Paulo não tinha nenhum... Me incomodava o meu mote inicial, então foi que, justamente em frente ao Ateliê Amarelo, e por isso que eu mostro essa imagem da região, enfim, aqui é a praça do Largo General Osório, aqui é o telhado da Estação Pinacoteca, e nessa esquininha aqui ficava o Ateliê Amarelo. Então, o que me chamou a atenção para propor uma pesquisa para esse ateliê era o fato de que o prédio que ficava justamente em frente ao Ateliê Amarelo era um antigo órgão de repressão na cidade de São Paulo, era um antigo DOPS. E me incomodava muito o uso que tinha sido feito pela Secretaria de Estado da Cultura do edifício. Enfim, o antigo edifício não foi demolido, ele foi preservado porque ele era um edifício tombado, já que ele tinha sido projetado pelo Ramos de Azevedo, mas ele era um grande incômodo para a cidade, né? Se
a repressão na época da ditadura. Ali acontecia, ali era um prédio muito simbólico, já que era uma espécie de quartel-general, né? Era o prédio mais emblemático na cidade de São Paulo, em que se concentravam e se fomentavam as políticas de coerção, de perseguição política, de prisões, enfim. Ou seja, é um prédio ligado ao aparato repressivo do Estado. Quando acaba a ditadura militar, a repressão continua, mas não no sentido de perseguir os transgressores, os comunistas, mas a repressão continua num outro sentido, no sentido de reprimir a história. Aquele edifício, então, era um grande problema para o Estado, e a arte cumpria, ela se prestava, enfim, o Estado se valeu do status da arte para, de alguma forma, sublimar e requalificar aquele edifício, transformando ele num museu de arte. E as celas onde os presos eram torturados, enfim, os cárceres, eles foram demolidos, foram higienizados e receberam um nome que me incomodava muito, que se chamava Memorial da Liberdade. Então a minha intenção era de fazer de alguma forma algum marco, algum trabalho que discutisse essa questão, enfim, essa questão promíscua, enfim, da arte se prestar sempre esse papel, enfim, de sublimar questões que incomodavam o Estado. Isso eu percebi em outros lugares da cidade de São Paulo também. O edifício Santa Helena, que foi demolido, ali se foi construído um jardim de esculturas. Havia uma época que tinha um projeto que era para pintar, decorar o Minhocão, enfim, para tornar mais palatável. Eu achava que era muito sistemático esse uso da arte se alinhava o Estado nesse sentido de fomentar uma política repressiva. Então a minha ideia era de fazer um trabalho de arte pública na praça do Largo General Osório. Então o que eu pensei eu propus um projeto que se chamava Praça Vermelha, e a ideia era de plantar apenas plantas com folhagens vermelhas na praça, e então fazer um jardim com folhagens vermelhas. O nome da praça, então, o nome do trabalho seria Praça Vermelha. Praça Vermelha porque é um título quase que descritivo, né? Enfim, já que a praça ficaria vermelha por causa das plantas vermelhas, mas ao mesmo tempo ela remeteria à Praça de Moscou, do Kremlin, a cor vermelha como um símbolo dos movimentos de esquerda, enfim. Então aqui é a Praça do General Osório, uma foto que eu tirei em 2005 da janela do meu ateliê, e em frente a gente vê a Estação Pinacoteca. E essa pesquisa de plantas com folhagens vermelhas que eu fiz e que eu propunha então para a secretaria, para a prefeitura, para plantar na praça. Então a minha ideia era de escolher apenas plantas com folhagens vermelhas, de modo que no final, enfim, no final, enfim, com um projeto paisagístico, elas sendo plantadas, que a gente tivesse uma massa orgânica vermelha, com plantas rasteiras, arbustos, árvores até, enfim. Essa era uma perspectiva que eu fiz em 2005 para mostrar qual era o meu desejo, enfim, de como eu gostaria que a praça ficasse. É uma ilustração. Esse é um projeto, está bem fraquinho, enfim, mas é um projeto paisagístico em que eu quantifico as espécies. E para, de alguma forma, fundar a Praça Vermelha, eu cheguei a plantar algumas espécies de plantas vermelhas na praça e fiz um ensaio fotográfico com o intuito de dar uma imagem à Praça Vermelha, enfim. Então é uma fotografia com um caráter projetivo. É uma fotografia que funciona não como um documento, como um registro do que é a Praça Vermelha, mas como um projeto. Então é um simulacro, na verdade. Eu plantei algumas espécies, fiquei atrás dela, agachado na praça, e fiz esse ensaio fotográfico no qual eu mostrava no primeiro plano as plantas com folhagens vermelhas e ao fundo o entorno que contextualizava o local, que no caso era a luz, né? Então eu mostrava os prédios emblemáticos que é a Estação Pinacoteca, e o nome da série é Praça Vermelha DOPS. E aí então eu tinha um grande problema no espaço do ateliê, porque o meu trabalho se realizava era um trabalho muito projetivo e não tinha uma produção imagética, já que ele era pautado na formulação desse projeto, na tratativa com a prefeitura, com o Estado.
E então o espaço do meu ateliê ele tinha um uso muito burocrático, ao contrário dos outros artistas. Tinha pintores, gravadores, tinham artistas que fizeram instalações nos seus ateliês. E eu era muito cobrado dos profissionais que ali coordenavam o Ateliê Amarelo para dar algum resultado imagético. E então eu fiz uma intervenção no meu ateliê. O meu ateliê ele ficava justamente na esquina do quarteirão. E assim como a Estação Pinacoteca era um prédio marginalizado, enfim, aquela região era toda marginalizada, o prédio do Ateliê Amarelo, antigamente, também era um prédio que era muito decadente e rezava uma lenda nos bastidores ali do ateliê que ali funcionava uma espécie de inferninho, de um prostíbulo. Então eu propus de deixar a janela do meu ateliê aberta, as 3 janelas deles, eu travei elas abertas, e eu troquei todas as luzes do meu ateliê por luzes vermelhas. Eu coloquei uma lamparina na janela e deixei as luzes ininterruptamente acesas durante todo a minha residência no ateliê. E eu chamei esse trabalho de intervenção luz. Então a minha ideia nessa intervenção que eu fiz dentro do meu espaço do meu ateliê era também pela cor vermelha rememorar a história decadente daquele edifício, assim como eu estava fazendo na Praça Vermelha. E ao mesmo tempo ela tinha um caráter muito projetivo e ao meu ver assim muito poético, já que eu estava enchendo o meu ateliê de luz, mas era uma luz que era uma resposta à nova luz da prefeitura e proposta pelo Estado, enfim, de requalificação daquele lugar, e que assim como usando o mesmo emblema que era a cor vermelha, enfim. E também a luz vermelha ali no meu ateliê ele funcionava como uma alegoria para o meu trabalho que estava operando, né? Que era um trabalho projetivo, né? A Praça Vermelha era um projeto e a luz vermelha acesa no meu ateliê de alguma forma ela simbolizava isso para mim. Era uma espécie de totem assim, que o meu trabalho estava acontecendo, ele estava operando na cidade e as pessoas do lado de fora poderiam ver essa luz estranha vermelha acesa, que de alguma forma, de última instância, de uma forma alegórica, era o meu projeto operando na cidade. E aí então eu fiz essas 2 fotografias, que é um registro da intervenção que eu fiz no espaço do meu ateliê e ao mesmo tempo é um trabalho fotográfico, um díptico. Para mim, ela é a imagem que eu mais gosto assim, de toda a pesquisa do Ateliê Amarelo e da Praça Vermelha, porque ela virou para mim uma grande alegoria de toda a pesquisa. Essas imagens mostram não só o meu ateliê tingido de vermelho, mas a janela do ateliê, né, que é o limite entre o espaço público e o espaço privado do ateliê, e ao mesmo tempo nesse ecrã da janela, nesse vidro, tudo se funde, né? A luz vermelha, a lâmpada do meu ateliê, ela se vê rebatida no vidro. Lá do outro lado a gente vê essa luz aqui atrás é a torre do prédio da Estação Pinacoteca. É um espaço onde tudo se funde, né? Tudo se confunde. E eu achei que era uma imagem, de alguma forma, ela era a imagem da minha pesquisa. E esse aqui é um outro registro dessa intervenção que eu fiz, da mesma intervenção, mas do lado externo, e também é um trabalho fotográfico, que mostra aquelas mesmas espécies de plantas que eu fotografei no dia, enfim, de dia, né? Mas agora olhando para o meu ateliê, com as luzes acesas, vermelhas. Essa é uma fotografia de dentro do ateliê, com a lamparina, né? Algumas mudas que eu criava dentro do ateliê. E aqui é o corredor do ateliê, mostrando a luz vermelha saindo dele. Bom, em 2007 eu finalmente consegui recursos para fazer o projeto da praça e eu consegui recursos da Secretaria de Cultura para fazer implantar ali o projeto, já que o grande empecilho, entrave para não ter realizado ele, no meu entendimento, em 2005, era o fato de não ter dinheiro, de não ter aporte financeiro. Em 2007, quando eu consigo esses recursos, eu logo em seguida me inscrevo em um outro projeto da Funarte para financiar uma exposição de arte, uma exposição fotográfica, no qual eu iria divulgar a Praça Vermelha a partir de fotografias e com uma publicação de um catálogo. Então eram 2 projetos casados. E eu consigo os recursos das 2 bolsas, da Bolsa da Secretaria de Cultura para fazer a praça e da Bolsa
da Funarte para fazer a exposição. E, para minha surpresa, quando eu apresentei, de novo, voltei no Departamento de Parques e Áreas Verdes do Subregional da Sé, voltando a falar com os mesmos engenheiros que tinham me recebido em 2005. Então começava de novo essa conversa, essa tratativa que é super morosa, enfim. E aí começou a se sedimentar, começou a ficar claro para mim que, na verdade, não havia interesse assim, né, por parte do município de que o trabalho acontecesse, fosse realizado, mesmo tendo recursos. Então o projeto estava sendo aos poucos sendo proposto para mim que ele fosse descaracterizado, que as mudas fossem trocadas, substituídas por outras, as espécies, enfim, por questões técnicas. E eu estava vendo que, na verdade, havia muita má vontade da prefeitura, principalmente na figura dos engenheiros ali que me recebiam para fazer o projeto. Até que chegou uma hora quando tudo que eles estavam propondo eu estava aceitando, enfim, até o ponto de aceitar de plantar só uma espécie de planta vermelha, mas o fundamental é que a praça ficasse vermelha com as folhagens vermelhas. Eles me disseram que o projeto não seria aprovado porque a praça era muito vermelha. E aí, quando eles disseram isso para mim, então não tinha mais tratativa. Era óbvio que o trabalho não estava sendo aprovado por uma questão meramente política e não técnica, né? E eu estava com um grande problema, porque eu tinha os recursos para fazer o projeto e eu sabia que eu não ia realizá-lo ali. Então eu pensei num desdobramento da Praça Vermelha, num outro trabalho. Eu pensei então que outro lugar na cidade de São Paulo representa esse espaço de opressão que rememora a ditadura militar, né? Qual é o outro prédio simbólico na cidade de São Paulo? Então me veio à cabeça o DOI-CODE, né? Se o DOPS, esse prédio tombado, emblemático, que fica no centro, né, que era o quartel-general, é o prédio simbólico da ditadura, o prédio mais, acho que, operacional, e administrativo, a Paisana, que ficava num bairro residencial na região do Paraíso, era o DOI-CODE. Ali onde, de fato, as torturas aconteciam de uma maneira, eu acho que até mais violentas do que no DOPS. Pelo que eu pude pesquisar e conversei com historiadores, assim, justamente porque era um lugar mais apaisano, mais administrativo, assim. Ele não chamava tanta atenção. Então eu pensei de fazer o trabalho ali, nesse outro edifício. E curiosamente esse edifício, onde sediava na ditadura o DOI-CODE, hoje funciona uma delegacia de polícia. É o 36º DP da região do Paraíso. E, para minha sorte, tinha um jardim enorme que circundava todo o edifício, que estava super abandonado, assim. Então não tive dúvidas, assim, eu pensei de ocupar, de instalar ali um jardim vermelho. Mas eu tinha um problema, que esse jardim não seria a Praça Vermelha. A Praça Vermelha é a Praça da Luz. Mesmo sendo um projeto, a praça não poderia mudar de lugar. E eu tinha um outro problema também, que era o fato dali ser uma delegacia. Se a prefeitura não aprovou o projeto, quanto mais os delegados de uma delegacia de polícia, né? Então eu desdobrei o trabalho num outro trabalho que eu chamei de Operação Tutóia. Porque ficou claro para mim que se eu não tivesse apresentado o projeto tal qual ele era, se eu não tivesse sido honesto com a prefeitura, eu simplesmente tivesse falado que se eu pudesse cuidar da praça e simplesmente tivesse plantado as plantas, evidentemente eles teriam me autorizado. Então eu imaginei que eu não poderia cair nesse erro de novo, né? Ainda mais se tratando de uma delegacia de polícia. Então o que eu fiz foi, eu me apresentei na delegacia como um funcionário do Estado, que tinha recursos para cuidar do jardim deles, e se eles me autorizavam a cuidar do jardim sem nenhum ônus para a instituição. E aí foi isso que eu comecei a fazer na Tutóia. Chamei de Operação Tutóia porque estava claro o caráter processual do trabalho, não era um mero jardim, assim, não era só essa instância física e plástica do jardim, mas o trabalho ele tinha uma outra camada de significação, que era o seu desdobramento processual, a tratativa com o delegado, as tratativas burocráticas, a própria natureza do jardim. O desenvolvimento do jardim é algo muito alongado, assim. Não é um objeto, né? Um jardim é vivo, ele é performático, o jardim, né? Usando um termo próprio da arte.
Então, por isso, Operação Tutóia. E Tutóia porque Tutóia era o nome que se dava, que os prisioneiros, enfim, que os militantes davam para o doicode. Eles não falavam doicode, eles falavam Tutóia. Então, Operação Tutóia. Então, essas são as fotografias que eu tirei em 2007, em agosto de 2007, em que eu registro como o jardim se encontrava. Essas fotografias é da frente do edifício. Aqui é da lateral dele, da lateral que na verdade é a entrada principal. Aqui é a fachada dele. E aqui é o fundo do edifício, tem um canteiro no fundo. Então, em dezembro de 2007, eu comecei o trabalho de plantar as plantas vermelhas no jardim. Então, o trabalho, a Operação Tutóia, ela significava, de uma maneira muito objetiva, plantar as mesmas plantas vermelhas ali no espaço da delegacia, mas com uma outra postura minha, enfim, que envolvia o meu sigilo, a minha dissimulação e, ao mesmo tempo, uma transformação do jardim que fosse gradual, assim. Eu não poderia fazer, por ser um jardim de alguma forma sigiloso, eu não poderia simplesmente chegar lá, cortar tudo e plantar todas as plantas vermelhas, e cortar todas as plantas que fossem verdes, né? Então, por conta do sigilo, também o jardim deveria ser implantado de uma forma gradual. Então, em 2007, na frente do jardim, eu preservei os arbustos, né? Então a minha estratégia era qual? Plantar as árvores maiores, deixar que elas crescessem e que eu fosse retirando o que era verde aos poucos, assim. Eu comecei, os vasos que estavam vazios, eu comecei a plantar plantas vermelhas. Então eu conservei os arbustos verdes que estavam na fachada do edifício. E onde eu pude plantar plantas mais baixas, vermelhas, que não chamassem muita atenção, eu comecei a plantar. Também em dezembro de 2007. Em maio de 2008, algumas plantas não se adequaram bem, porque não tomava sol por conta da copa das árvores. Então, elas ficaram verdes, que são essas aqui da frente. Aqui é de novo a lateral do edifício, com as árvores que já estavam crescendo, a eufórbia, que é chamada de caracazana. O fundo do edifício com as plantas já crescendo, né? Também em maio de 2008. Em outubro de 2008, eu tirei os arbustos verdes que estavam no fundo do edifício e comecei a retirar a parte dos arbustos que era a entrada principal da delegacia, mas preservei alguns outros ainda. Aqui, né, o fundo. Em outubro de 2008, eu substituí algumas espécies de plantas, aquelas que eu falei que não batiam muito sol, enfim, que eram verdes, eu substituí as espécies por outras. Em dezembro de 2008, a parte da frente do jardim estava totalmente vermelha, mas a lateral ainda tinha os arbustos, esse pingo de ouro, uma espécie de bucho. Então, em dezembro de 2008, eu comecei a retirar essa parte verde. E as árvores que eu tinha plantado no final de 2007 já estavam bem grandes. Bem grandes não, estavam médio porte. Em dezembro de 2008 eu também comecei a substituir as árvores que estavam na rua. Eu cortei as árvores e plantei as minhas árvores vermelhas. E em janeiro de 2009 era quando a delegacia, quando o jardim alcançou a sua plenitude. Enfim, eu acho que quando ela a imagem mais bela do jardim é justamente de janeiro de 2009. Quando todas as plantas verdes que eu consegui arrancar, eu arranquei, e as plantas vermelhas elas já tinham se adequado, já estavam numa altura razoável.
E aqui então mostra a transformação do jardim, enfim, né, de agosto de 2007 até janeiro de 2009. Em maio, mais ou menos, de 2009, os delegados titulares eram trocados de uma forma muito constante. E uma delegada sumiu, a delegacia, e o jardim que ela encontrou era esse, totalmente vermelho. E eles viram que aquilo era estranho, uma delegacia ter o jardim vermelho. E então eles simplesmente não me deixaram mais eu cuidar do jardim, eles não atribuíram intencionalidade, não me acusaram de ter feito aquilo deliberadamente, mas eles acharam que estava estranho, parecia um jardim comunista aquilo. E simplesmente cortaram todo o jardim. Eu fiquei arrasado quando eu vi o jardim totalmente cortado e eu não fotografei, eu não tenho nenhuma imagem dele. Mas em maio de 2009 eles deixaram em terra batida, eles cortaram simplesmente tudo. O que foi extremamente violento, assim. Mas para minha surpresa, durante o ano de 2009 eu percebi que as plantas elas se mantinham, porque embora as plantas que estavam na frente era uma planta, era a Iresine, que é essa daqui. É uma planta, ela não é lenhosa, então ela é muito fácil de ser arrancada. As plantas que estavam atrás eram essas aqui que eram mais arbustivas, que é a Tradescante. Então, mesmo você cortando ela no talo, ela vai nascer de novo, porque ela tem torrão, né? Ela criou raiz, ela tem caule. Ela é uma muda plantada. Então, de alguma forma, eu me senti mais confortável, assim, porque embora o jardim tivesse sido arrasado pela delegacia em maio de 2009, o trabalho era tão generoso, o jardim era tão generoso comigo que ele resistia de alguma forma, né? Mesmo que involuntariamente, né? Mas simbolicamente ele resistia. Também em dezembro de 2009. E essa foto eu fiz ontem na delegacia para mostrar para vocês como ela está hoje. Então, as árvores que eu plantei, algumas elas continuam crescendo, e os arbustos também, como eles não conseguem cortar porque tem o torrão, se mantém. Mas as plantas rasteiras da parte da frente, agora o que se tem é um mato simplesmente. E aqui eles plantaram essa outra planta aqui. E ontem, quando eu fui fotografar a delegacia para mostrar atualmente como ela se encontra, eu resolvi fotografar também para não ser injusto e não dizer que na cidade de São Paulo não tem nenhum monumento, nenhum marco que diga respeito à ditadura, diga respeito à resistência, né? Além do Memorial da Liberdade, que agora se transformou em Memorial da Resistência, e vem ganhando mais força dentro do edifício que é majoritariamente ocupada pela Pinacoteca, e é o edifício da Maria Antônia, que tem uma plaquinha de mármore na entrada do edifício que rememora a invasão, o confronto com Mackenzie, o incêndio, né, que destruiu o edifício. Tem na cidade de São Paulo, na Alameda Lorena, mais um marco que homenageia o Carlos Marighella, ali onde ele foi assassinado numa perseguição policial em 69. E aí eu trouxe essa imagem porque eu acho que, de alguma forma, embora os dois trabalhos, esse marco que soleniza aonde o Marighella foi assassinado e o meu trabalho do jardim, eles dizem respeito ao mesmo momento político do país, se prestam a homenagear, a solenizar questões muito próximas. É evidente, são trabalhos totalmente diferentes, né? Mas o que me chamou a atenção é que ambos são tratados pela cidade de uma maneira muito parecida, né? Mesmo com as suas diferenças formais, né? Um sendo uma pedra de granito fincada na calçada e o meu jardim na Tutóia. Ambos são totalmente ignorados e marginalizados pela cidade, né? Quando eu soube que existia esse marco, já faz 2 anos que eu fui tentar encontrá-lo
saber como que ele era, né, já que para mim era importante saber na cidade de São Paulo quais eram as referências de monumentos e de marcos. Eu não encontrei, assim. Eu sabia que ficava na Alameda Lorena, na altura do número 800. E eu passava pela calçada e não encontrava. E aí eu subia a rua, descia, não encontrava. E realmente era muito difícil de encontrar, porque ele fica do lado de uma árvore, do lado de uma lixeira. Aqui quem passa na rua não percebe esse marco, né? E eu não sei se tinha alguma placa de bronze que foi roubado, se era em baixo relevo a inscrição e hoje está gasta, mas o fato é que olhando para essa pedra você não consegue, não é legível o texto. Você consegue ler Carlos e o sobrenome você não consegue ler direito. É um monumento que se definha na cidade, também é marginalizado. E aí, como eu fiz essa fotografia ontem, para ter um registro, e depois eu vendo a praça, o trabalho da Tutóia, eu vi que havia uma relação muito íntima entre os dois, assim, no que concerne o tratamento da cidade, né? A forma como eles são absorvidos pela cidade, são tratados pela cidade pelas pessoas, enfim, né? As plantas ali de alguma forma resistem de uma forma não inteligível, assim como essas letras também ali aparecem, mas com pouca significação para as pessoas que ali passam, né? Só alguém interessado que consegue identificar isso, né? E essa exposição que eu fiz em 2008, no qual eu apresentei todo o trabalho, toda essa pesquisa da Operação Tutóia. Então, eu abri a exposição, a série de fotografias do meu ateliê, esse ensaio fotográfico de 2006, em que eu mostrava a Praça Vermelha, né, enfim, a Operação Tutóia aqui ao fundo, e encerrava a exposição uns trabalhos que eram umas caixas de mármore, no qual eu solenizava o projeto da Praça Vermelha que não foi realizado. E todo o arquivo que eu acumulei relativo à Operação Tutóia era uma forma de objetificar o documento, encerrando eles de uma forma solene numa caixa de mármore que dialoga com a urna, que tem a ver com a urna incinerária, né, com onde se guardam as cinzas, né, com a morte, né, e ao mesmo tempo é um arquivo. Então esse é o trabalho que eu chamo de resistir, em que eu guardo em peças de acrílico documentos as fotografias relativas a todo esse processo que eu mostrei para vocês. Bom, a partir de todo esse processo da Operação Tutóia de 2007 até 2009, eu entendi a natureza da Praça Vermelha. Voltando agora para a Praça Vermelha, que era a gênese da pesquisa. A Praça Vermelha, ela não poderia ser feita de forma oficial ou oficiosa, pelo simples fato de que não é da natureza dela. Conversando depois com outros historiadores e com críticos, há muitos projetos para a cidade de São Paulo que tentavam requalificar o edifício do DOP, mas de uma forma um pouco menos promíscua, e a região da Luz também. E esses projetos não foram realizados, e não por falta de competência das pessoas que o propuseram, e por falta de recurso, por falta de prestígio das pessoas, mas não foi levado à frente por pura falta de interesse do Estado e por falta de poder político desses projetos. Então eu imaginei que a Praça Vermelha não era muito diferente desses outros projetos, né, feitos para a cidade de São Paulo, e que a Operação Tutóia foi muito feliz. Eu consegui o meu objetivo, eu fiz o jardim. Nesse local que era uma delegacia também, que isso é muito importante, né? O trabalho, tanto a Operação Tutóia quanto a Praça Vermelha, ela revela ela atualiza uma violência, ela atualiza uma crítica que diz respeito não só ao passado, lá à ditadura, mas ela requalifica o espaço no presente, né? O espaço ali da praça do Largo General Osório, se era o palco ali, esse espaço temido na época da ditadura militar, hoje é o palco da Cracolândia, né? Então, que também é um lugar de violência, também é um lugar de opressão. E a Nova Luz também é uma violência, também é um lugar, também é uma operação de opressão proposta pelo Estado. Então, a ideia começou a se sedimentar no decorrer da pesquisa isso, né? Que a Praça Vermelha, ela não diz respeito só ao passado, só à ditadura, mas ela marca aquele lugar
de forma como se ela cortasse o tempo, assim, né? Fosse uma mancha na cidade e que sinalizasse que ali é um espaço de opressão e de violência que operaram e que ainda operam, né? E que a praça só poderia sair do papel, esse trabalho só poderia ser realizado se a minha postura com relação a ela fosse diferente também. Então eu adotei para a Praça Vermelha o mesmo procedimento da Operação Tutóia, que é a clandestinidade e a graduação, transformar aquele lugar em vermelho a partir da minha persistência, com uma resposta à repressão, enfim, né? E então a minha ideia é de fazer a Praça Vermelha, mas de uma forma extremamente paulatina, gradual e não oficial, obedecendo o meu tempo e um ritmo que é do próprio jardim, da própria praça e da minha própria vida, enfim, né? Também. Essas fotos eu fiz nesse final de semana. E essas são as primeiras mudas de plantas que eu comecei a plantar na praça, que são mudas de árvores. Então a minha ideia é de plantar primeiro essas espécies de árvores e esperar que elas vão crescendo aos poucos, e aos poucos ir substituindo as árvores verdes, as plantas mais altas verdes, por essas árvores vermelhas. Então é um projeto que ele vira uma espécie de a minha ideia é de propor uma espécie de fusão da minha rotina, né? Enfim, é muito parece que é dicotômico, né? Falar de um monumento que diz respeito ao coletivo e falar de uma instância que é privada, que é burocrática, que é individual. Mas o que eu quero propor com a Praça Vermelha agora é justamente a simbiose desses dois universos, enfim. Transformar a Praça Vermelha, esse hábito do jardim, de cuidar do jardim, e transformar o jardim num hábito pessoal e íntimo meu. E sem nenhum compromisso burocrático, enfim, e com prazos estabelecidos e com exigências a serem cumpridas, assim. Mas obedecer o ritmo e a natureza do próprio jardim e da minha própria vida, de como forma eu puder fazer esse jardim, né? Bom, então falar da Praça Vermelha e da Operação Tutóia para mim foi uma experiência muito importante no meu trabalho, porque eu entendi que esses trabalhos são histórias, na verdade, né? Eles não são objetos. É quase que a minha vida e a minha relação íntima com eles, enfim, eles não são também tem um caráter é muito emblemático, porque tem um caráter plástico, estético, que é muito potente. O jardim é esplendoroso, sem dúvida. Não existe o trabalho sem o jardim, sem a planta vermelha, sem essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, ele não é só a imagem, ele é a minha vida, ele é a transformação do jardim, ele é os documentos, enfim. Ele é muito rico, enfim. E é uma história, né? Assim, o trabalho ele se realiza na sua plenitude, acho que na minha fala, nos meus arquivos, no catálogo da exposição que eu fiz. Nada resume de uma forma íntegra tudo. O que é a Praça Vermelha, né? O que é a Operação Tutóia? A Operação Tutóia é tudo isso, né? O documento, a minha fala, essa apresentação, tudo isso compõe o trabalho. Eu falei que não ia apresentar os trabalhos de uma forma muito cronológica. Então, assim, desde 2005 até agora, 2010, enfim, que vem se arrastando e desenvolvendo esses trabalhos, outros trabalhos de jardins também foram feitos. Esse trabalho se chama Alive White Lies. Eu fiz em 2006 e foi meu primeiro trabalho em que, de fato, eu concretamente consegui realizar o jardim. Então, e para mim ele foi muito importante, assim, pelo fato de que nele eu consegui sistematizar o mecanismo em que eu estava propondo nessa pesquisa dos jardins. O que eu quero dizer com isso, assim, ele em 2005, tendo o projeto da Praça Vermelha, eu sabia que o trabalho era muito potente, que aquilo podia despertar uma pesquisa muito, muito rica.
mas para isso eu teria que sistematizar minhas operações e saber o que me interessava fazer com o jardim, né? O meu jardim se prestaria ao quê? Eu não tinha dúvida das relações políticas e críticas que ele tinha que estabelecer. Então, para entender como seria a pesquisa, eu me debrucei sobre a própria Praça Vermelha. Como que ela operava, qual era o mecanismo dela. Então, a Praça Vermelha é uma colagem. É uma colagem na qual eu me aproprio do conceito da praça que já existia, que é do Largo General Osório, me aproprio das plantas, que também já existem, e faço apenas uma edição. Eu seleciono só aquelas que são que me interessam, no caso da Praça Vermelha, que são vermelhas, enfim. E requalifico o espaço e as plantas a partir de um caráter dúbio do título do trabalho, que pode simplesmente caracterizar e descrever aquilo, né, as plantas, a Praça Vermelha, porque as plantas são vermelhas, mas essa operação que parece até banal, ela é muito sofisticada, porque ao mesmo tempo que ela descreve o que é a cor da praça, por sua vez, ela remete também a uma outra ideia, que também é uma apropriação, que é a Praça Vermelha, que é uma outra informação que já existe. Então, o trabalho, para mim, ele é uma colagem. Então, o que eu pensei nesse trabalho do Live at Lies era mesmo propor um trabalho que, de alguma forma, ela operasse com essas mesmas estratégias. Então, o que eu fiz? Eu tinha esse interesse de trabalhar com a planta branca e nesse festival era uma exigência você lidar com a cultura britânica. E também o que não era muito difícil, porque já que a gente estava dentro do British Council, era quase que também natural, já que eu queria fazer relações críticas, de alguma forma lidar com a instituição que abrigava o espaço, que geria o espaço ali, né? Então, naquela época, estava sendo deflagrada a guerra, enfim, no Iraque, e a Inglaterra era um dos aliados dos Estados Unidos que tinha apoiado a invasão, a revelia de todos os outros países que rechaçavam a invasão e que não acreditavam nos argumentos dos americanos, das armas de destruição de massa e tal. Então me vinha à cabeça o termo em inglês white lie, que são as mentiras inofensivas, as mentiras brancas, as mentiras diplomáticas que os governos se valem, dos quais os governos se valem para alcançar seus objetivos. Então eu queria fazer um jardim que de alguma forma fosse uma provocação e uma crítica que pudesse tanger dois aspectos. A ideia de nação como uma white lie, um construto, uma invenção, uma ficção, e a white lie como uma prática institucionalizada dos governos, enfim. Então o que eu fiz foi, eu compus uma bandeira dentro da galeria do Conselho Britânico, e eu fiz uma white lie. Eu transfigurei as cores da bandeira para as cores brancas. Então, o trabalho ele tem uma ambiguidade. Ele pode significar, de certa forma, tanto as mentiras brancas vivas, como o branco vivo jaz, está no chão. E esse white lie pode significar tanto o white lie das cores, pura e simplesmente as cores da bandeira que não são as cores originais, é uma white lie minha, bobinha, que eu transformei as cores em branca, mas também pode significar o white lie como a ideia de nação como um construto que é frágil, que é delicado, que é uma invenção, com uma prática da nação também, né? White lie. Em 2006 também, quando estava desenvolvendo essa pesquisa no próprio espaço da universidade, uma professora, Ana Tavares, a gente discutindo sobre os trabalhos, me foi colocado uma espécie de desafio, assim, que era pensar o jardim não com uma forma tão séria, assim.
tentar explorar ele de uma forma um pouco mais formal e lúdica. E então tinha um edital que tinha sido aberto que era para se criar um jardim de esculturas de uma cidade no interior de São Paulo chamado Guaíra. E esse jardim de esculturas tinha sido projetado pelo Burle Marx. Então foi aberta uma convocatória para selecionar trabalhos para ocuparem esse jardim. E aí então eu propus fazer um trabalho que fosse que propusesse uma forma geográfica artificial na paisagem do parque, né? Eu propus de fazer um monte, uma espécie de um montinho, uma montanha que fosse azul. Então, para isso, eu ia forrar essa elevação artificial de terra com uma folhagem azulada chamada Tandescantia pálida. E eu queria que esse lugar servisse para o parque como uma espécie de mirante, fosse de novo um ponto assim na paisagem, que ele chamasse a atenção não só por ser lúdico, por ser uma montanha azul no meio da paisagem do parque, mas que ele também pudesse ser utilizado pelas pessoas como ponto de encontro, que as pessoas pudessem subir nele. Então o que eu fiz, eu propus que o monte fosse cortado por um caminho. E a minha ideia, enfim, que ele tivesse uma relação lúdica na paisagem, não só por ele ser azul, mas que as pessoas que ao subirem o monte e atravessarem ele, que elas de alguma forma elas desaparecessem aos olhos de quem o viu subir. Então que ele fosse ele se apresentasse na paisagem do parque não só como como um elemento lúdico, mas que ele fosse provocativo, enfim, provocasse a percepção das pessoas nesse sentido. Então aqui mostra ele de frente, né? Aqui em cima a lateral dele, sem nenhum atravessamento por caminhos, e aqui a experiência das pessoas atravessando esse caminhozinho branco e desaparecendo do outro lado conforme você fosse descendo pelo lado oposto. Esse aqui é o projeto executivo, não é executivo, né, mas é um projeto dele. E esse é o único, são os dois trabalhos que eu fiz que concernem jardins que não exploram relações estritamente políticas e críticas que se referem ao espaço no qual eles são instalados. Junto com o trabalho anterior que eu chamo de alçar, esse trabalho eu chamo de azulejar, que ele explora uma relação estritamente formal com a paisagem. Eu me valho do termo azulejar, que tem a ver com azulejo, né, usava um pigmento azul e por isso azulejo, e propõe então fazer um jardim que de alguma forma azuleje a parede, mas azuleje não com algo artificial, mas que azuleje, transforme azul a parede com a própria planta. Então, para isso, uma faixa dessa mesma folhagem, a Tandescantia pálida, ao chegar na parede branca, ela não encontraria a parede como um obstáculo, mas ela, por sua vez, ela subiria pela parede, formando um jardim vertical, o que é possível a partir de tijolos que existem para jardins verticais, assim. E a perspectiva dela seria acentuada a partir de um leve afinamento da ponta aqui de cima, assim. Enfim. Então é uma alternativa, era uma demanda que me foi proposta e que eu explorei nesses dois únicos trabalhos, enfim, que é a exploração de caráteres mais formais e não tão críticos e políticos no que diz respeito às instituições e tal. Bom, eu queria mostrar
Isso eu fiz a partir era uma forma de apresentar o trabalho da Operação Tutóia e da Praça Vermelha em uma revista, né, com uma espécie de um portfólio meu. E ele é uma solução, é uma alternativa àquilo que eu estava falando para vocês de dar conta desse trabalho que é uma história, enfim, a Praça Vermelha e a Operação Tutóia. Em última instância, eles são duas histórias, né, são duas narrativas. Quando você há uma forma de falar desses jardins, enfim, então é a minha fala, o meu discurso, né, enfim, mostrar essa sucessão de imagens. Mas eu ficava imaginando como é que eu poderia apresentar o trabalho da Praça Vermelha e da Operação Tutóia de outra forma, enfim. Num espaço museológico, como é que eu apresentaria esses trabalhos, né? O que é a Praça Vermelha e o que é a Operação Tutóia, por exemplo, num espaço museológico. Então eu pensei nessa estratégia, enfim, que significa dar conta disso, né? Enfim, de criar uma alternativa, uma outra forma de discorrer sobre os trabalhos, mas ao mesmo tempo que fosse de uma forma não literal, assim, não linear, que não que seja discursiva, mas que não seja linear. Então eu propus fazer essa intervenção na revista dessa forma, mas é uma estratégia que eu achei que deu certo, assim, e que eu pretendo usá-la para explorar o trabalho no espaço museológico, bem como os outros jardins que eu também fiz. Que significa o quê? Eu entendo, enfim, que os jardins do espaço da cidade, eles significam... eles funcionam como uma espécie de manchas, né? Que dizem respeito a histórias que foram reprimidas no espaço da cidade. Então são manchas dissimuladas, né? Porque o jardim é vermelho, mas não é vermelho a troco de nada. Mas ele é vermelho e ele não anuncia de forma explícita, né? Ele é dissimulado nesse sentido. E o trabalho ele envolve uma série de então ele se apresenta na cidade de uma forma estética a partir do jardim vermelho, mas ele vai se realizar mentalmente na cabeça das pessoas a partir das relações, enfim, e a partir do conhecimento que conhecimento que as pessoas têm do espaço onde o jardim está instaurado. E tem alguns conceitos que são essenciais para a compreensão do trabalho. E esses conceitos não estão presentes textualmente nos trabalhos, né? Se vocês forem ver o jardim da Tutóia ou forem ver as plantas da Praça Vermelha, não está escrito ali textualmente que em frente era o DOPS, que a planta vermelha simboliza isso ou aquilo, enfim. São informações, enfim. Isso depende da percepção de cada um e das relações que cada um vai propor e do conhecimento que cada uma das pessoas tem do espaço, da cidade, do que aquilo viveu, do que funcionava em cada um daqueles aparelhos do Estado. Uma forma de falar sobre o trabalho, então, eu aqui contar ou então escrever um texto, enfim. Então, o que eu queria propor era uma outra forma de falar do trabalho, que fosse textual, mas que não fosse linear. Então, eu propus fazer verbetes. E acho que o que é uma forma de falar de uma forma muito objetiva das principais questões que o trabalho toca, mas de uma forma que é muito provocativa, assim. E é literal, porque tem o texto, mas também não é literal, né? Então, eu gostaria só de ler algumas acepções e para tentar propor como eu acho que o trabalho ele opera na cabeça das pessoas, ou como de alguma forma ele poderia funcionar para o transeunte que percorresse a cidade ou que sabe da existência do trabalho, né? Então, o que eu fiz, então, eu listei no espaço da cidade, eu marquei
no espaço da cidade com a cor respectiva do jardim, que no caso é vermelha, demarquei todo o canteiro que foi tingido com a cor vermelha. E depois, com os números, eu fiz essa série de verbetes e legendas, enfim, que explicam o que os conceitos e a que o número se refere, né? Então, por exemplo, né, 1.1 está no meio da rua. 1.1 é uma acepção do termo tutóia, que é a rua Tutóia. 1.2, não sei se dá para ver, está sobre o edifício do prédio do 36º DP. E então diz que esse edifício abrigava o doicode, que por sua vez já é o verbete número 2 dessa lista, dessa sucessão de verbetes. O doicode então explica o que é o doicode, o destacamento de operações. Aí cita o termo operações, que por sua vez é o outro item embaixo, 4, que explica o que é uma operação, que por sua vez é o título do trabalho, e aí remete ao outro item que fala do que é o trabalho. Deixa eu dar um zoom. Então, todos os termos caros para o entendimento do jardim, eles estão explicitados aqui. A UBAN, a Operação Bandeirante. Eu entendo que a Operação Tutóia é uma resposta à Operação Bandeirante. Então, a Operação Bandeirante é um dos itens desse verbete que eu criei. Bandeirante é um termo importante, é a imagem do paulista, né? E o jardim é uma bandeira também. Então, aparece de novo um verbete que explica o que é o termo bandeirante. Que, por sua vez, também é um termo bélico, né? Operação Tutóia explica o que é e a descrição do que é a Operação Tutóia é simplesmente um verbete também nessa lógica. E ao citar as espécies de plantas vermelhas, você é remetido ao item 11, que explica quais são as plantas vermelhas. Quando aparece grafado exclusivamente vermelhas, aparece grafado o termo vermelha, que é um outro termo caro, importante para o trabalho, que remete a o outro verbete que explica o que é vermelho. Sobre também a delegacia tem o termo violência, que é um termo também importante para o entendimento do que é a Operação Tutóia, e aí explica uma das acepções do termo violência que se emprega na delegacia de polícia. E, enfim, é uma forma que eu encontrei de mostrar o que significa eu destituir o caráter formal do trabalho, que é tão importante para ele na cidade, mas, por sua vez, eu deixei explícito os conceitos fundamentais para ele. Então, é a forma que eu encontrei de textualizar o trabalho, enfim, de uma forma que não é tão literal assim. E aí... Em 2010 eu propus de fazer um outro trabalho, enfim, que não tem intenção necessariamente de ser realizado no espaço físico da cidade, mas tem esse caráter projetivo, simplesmente, que eu chamei de Carandiru. Assim como o prédio do DOPS na cidade de São Paulo, no centro, enfim, era um órgão de opressão e foi o resultado... A forma que o Estado encontrou de reprimir aquela história foi transformar ele num museu de arte. No caso do Carandiru, após o massacre de 92, a solução que o Estado teve foi simplesmente demolir o edifício. É a forma que o Estado encontrou de reprimir aquela história. O prédio não era tombado, não era projetado por Ramos de Azevedo. Então,
você simplesmente poderia pôr ele abaixo, né? E era um dos locais da cidade de São Paulo que eu achava que tinha muita potência, assim, para ser discutido, já que ele foi tratado com muita perversidade, né? Perversidade da violência do Estado ao matar os presos ali, e perversidade de transformar aquele lugar no Parque da Juventude, sem nenhuma referência ao que aconteceu naquele lugar. Então a minha proposta era de se fazer, de novo, demarcar aquele lugar com um jardim, transformando ele num monumento que de alguma forma remeta ao que aconteceu naquele espaço. O que ele tem de muito diferente do caso da Operação Tutóia e da Praça Vermelha é o fato de que os jardins em que eu ocupo nesses dois espaços, eles já existiam e neles não existia nada antes, assim, nada tinha sido demolido. A Praça Vermelha sempre foi uma praça ali e o Jardim da Tutóia era um jardim. Esse lugar tem um dado novo, que é o fato da demolição. Os prédios foram implodidos. Eles deram lugar a um jardim para embelezar e para sublimar a história da decadente e vergonhosa do que aconteceu ali. Então a minha ideia era de fazer uma operação inversa, um oposto. Se o jardim foi feito, o Parque da Juventude foi fundado, e ali os prédios vieram abaixo para dar lugar a um jardim, a minha ideia era de fazer um jardim justamente demarcando o canteiro do que foi demolido, propondo um jardim que demarcasse aquilo que foi demolido, enfim. Então, a minha ideia era de demarcar todo o perímetro dos edifícios que foram demolidos no Carandiru, plantando ali plantas com folhagens pretas, transformando um jardim, várias formas geométricas pretas, enfim, que reconfigurem aquilo que foi demolido, enfim, como se a memória daquele lugar persistisse. Quando eu fui escolher as folhagens para fazer esse jardim, eu tinha um problema de que, de alguma forma, eu poderia usar as folhagens vermelhas, mas elas estavam, acho que, muito relacionadas com os jardins que eu tinha feito antes, da Tutóia e da Praça Vermelha, e com o caráter simbólico da resistência, à ditadura, dos movimentos libertários. E aí tinha esse dado novo, que era a demolição, a cinza. Eu achei que seria emblemático fazer um jardim preto, um jardim feio, né? Uma massa que lembrasse morte, que lembrasse o luto, enfim, e que demarcasse como cinzas, enfim, aquilo que foi demolido. E aí esse projeto eu chamo de Carandiru. Bom, onde? Aqui. Os prédios eram simétricos. Desse lado de cá haviam 2 pavilhões espelhados a esses 2 aqui embaixo. Aqui em cima tinham mais 2 pavilhões, e parte deles foram demolidos e eles foram ligados, que hoje é uma biblioteca aqui, né? Então a minha ideia é de reconfigurar aquilo que foi demolido, enfim, reconfigurar o perímetro do pavilhão que foi demolido aqui e aqui também. Aqui atrás tinha um pavilhão comprido, grande, que também foi demolido. Então, esse espaço é o passeio público, né, do jardim. Então, ele não recompõe integralmente o que foi feito, o que era o edifício por conta do passeio, né, do concreto. Mas esse perímetro daqui, ele também vem para cá, só que aqui também, de novo, é concreto. Aqui é um estacionamento. A ideia é que ele demarque
o que foi demolido para dar lugar ao jardim, enfim. Que o próprio jardim, que se prestava a esquecer o edifício, perversamente ele demarca o edifício. E aqui embaixo essas formas quadradas também não, né? Qual aqui embaixo? Essa daí. Essa e essa do lado. Não, aqui era o perímetro de um dos pavilhões. O pavilhão como presídio não existe, mas o perímetro do edifício existe e abriga uma escola técnica. Do outro, e aqui também, é uma escola técnica. Do outro lado que é a biblioteca, né? E aqui eles demoliram essa parte, tudo isso aqui veio abaixo. E aqui também, e esse grande pavilhão aqui no fundo. E eles mantiveram algum pedaço do presídio? Não, ele virou o Parque da Juventude. Não, mas a biblioteca ali não é um pedaço do... Eles usaram a estrutura. A estrutura usaram. Esse perímetro, eu não sei, assim, dentro do edifício o que eles aproveitaram não, mas eles aproveitaram a estrutura dos pavilhões para dar lugar a biblioteca e a escola técnica. Mas parte esse pavilhão enorme aqui, no fundo, eles demoliram, e esses outros aqui, eles demoliram parte deles e uniram esses dois, né? Antigamente ele era assim, né? Ó. Então, aqui, nessa parte daqui foi demolida, esses cantos aqui, e esse enorme aqui também foi demolido. Esse aqui também foi demolido, mas aqui também é uma parte que tem concreto, enfim. Aqui é um grande bulevar, assim. Então, o que dá para se plantar, virou jardim, o que dá para se demarcar são essas quinas aqui. Essa quina, a quina e esse edifício aqui grande no fundo. Ele volta. E que plantas você pensou? Existem plantas? Tem duas espécies que são bem escuras. Uma chama Lea rubra, que ela é bem escura, e tem uma folhagem rasteira que chama Emigraphis. É que está muito escuro, não dá para ver, né? Mas aqui era a imagem da planta, assim. Quer ver? Aqui eu mandei. Eu tenho um outro pendrive. É que eu não sei se ela vai aparecer. É muito escura, ela não aparece. É uma folhagem, enfim, tem as folhas bem pretas, enfim. É que no monitor a contraste é muito grande, não dá pra ver. Mas depois da apresentação, se vocês quiserem ver aqui no laptop, dá pra ver bem.
Enfim. Eu vou correr que não vai dar tempo de falar tudo. Bom, em 2010 agora, enfim, eu comecei a pensar, enfim, nesses trabalhos de monumentos que eu não realizei na sua completude, seja a ópera... Agora tem esse caso do Carandiru, enfim, né? Mas na época tinha o trabalho da Praça Vermelha que não tinha feito. E eu ficava imaginando, então, que era muito emblemático uma cidade ter um monumento e não realizar esse monumento. Dois monumentos me chamavam muita atenção, assim. Pessoalmente, a Praça Vermelha, ela me tocava por ser um trabalho meu que não tinha sido realizado. Então, ao passar pela Largo General Osório, eu sabia que aquele lugar poderia ser uma Praça Vermelha, mas que não era, né? E existia outros monumentos na cidade de São Paulo que também não tinham sido realizados. E dois especificamente me chamavam muita atenção, que eram para mim eram são os mais emblemáticos para a cidade, que é o Monumento à Independência, Independência não, me desculpa, que é o Museu Paulista, que é um grande monumento, né, histórico para São Paulo, que pretende colocar São Paulo como protagonista da história nacional, que não foi realizado integralmente, né? Ele foi inspirado no Museu do Louvre, mas as alas laterais dele não foram feitas por falta de recursos. E o monumento às bandeiras do Brecheret. A maquete original do monumento era muito mais eloquente do que de fato é hoje, assim. Eu não levo em consideração se o trabalho ele é melhor ou pior agora, né, do Brecheret. Mas o fato é que quando ele foi proposto, ele tinha uma dimensão muito maior e ela não foi cumprida por falta de recursos, de apoio político, pela morosidade do encaminhamento do projeto. E para mim era muito emblemático que os dois principais monumentos da cidade de São Paulo, que dizem respeito a esse imaginário paulista, que eles não foram realizados completamente, né? Que se o monumento pretende contar uma história eloquente da cidade, a sua não realização também passa a ser um monumento, né? Um monumento de uma cidade ideal, enfim, né? Você não realizar um monumento, ele vira um monumento de uma utopia, na verdade, né? E eu ficava imaginando então que ao meu trabalho da praça, somado com o Museu Paulista, com o Monumento às Bandeiras do Brecheret, tantos outros monumentos também não foram realizados, né? Que de alguma forma havia na cidade uma outra cidade em suspensão, uma cidade projetiva, que não foi cumprida, que não foi realizada. E aí então a minha ideia era de reunir esses trabalhos, reunir todos esses projetos e fazer uma exposição, enfim, que hoje eu entendo que seria um monumento, né? Apresentar os projetos desses monumentos não realizados ou incompletos era uma forma de monumentalizar esses monumentos, enfim. Era uma forma de realizá-los, né? Se não concretamente terminando de fazer as alas do Monumento às Bandeiras, do Museu Paulista, ou dos outros monumentos que não foram feitos, era uma forma de solenizar essa cidade ideal, enfim, essa cidade que não se cumpriu. E uma forma também de pensar a cidade que a gente vive e qual seria... a que se prestaria essa cidade, né, ideal, por que ela foi projetada, né? Eu acho interessante essa imagem, né, que há uma cidade em suspenso, né, uma cidade que foi projetada oficialmente, né? Não é uma elucubração, né? Foram projetos de engenheiros, de prefeitos, enfim. Era para ser execuível, tinha apoio político de alguma forma, tinha recursos, né? São projetos oficiais. E então eu propus uma pesquisa que eu chamei de Projeto São Paulo. Projeto São Paulo porque a ideia era de investigar então um projeto para a cidade de São Paulo. Um projeto para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo como um projeto, né? Um projeto não realizado. E a minha ideia era de apresentar todos esses arquivos desses projetos para São Paulo de uma forma, de certa forma, de uma forma que fosse de alguma maneira monumental, apresentando eles na mesma sistemática que eu tinha proposto nas caixas de mármore quando apresentava os projetos da Praça Vermelha e os registros da Tutóia. Então eu queria apresentar essas caixas de mármore, esses arquivos, dentro de um outro monumento mausoléu, de forma que ficasse
potente essa relação da caixa de mármore com um monumento mausoléu, né? Como um arquivo, como uma urna incinerária que guardasse a memória da cidade. Então a minha intenção original é que a exposição fosse feita embaixo do monumento do obelisco do Ibirapuera, onde é o mausoléu do soldado revolucionário de 32. Mas eu não consegui que ele fosse feito a exposição ali. E na cidade de São Paulo tem um outro importante mausoléu, que é o mausoléu do Dom Pedro, que fica no interior do Monumento à Independência, no Ipiranga, nesse eixo monumental do Ipiranga. Então ali eu consegui fazer a exposição. Então a exposição é uma exposição que de alguma forma soleniza essa cidade projetiva, ideal, e ao mesmo tempo ela provoca essa discussão de que sentido essa cidade é uma ficção, né? A construção forjar esses monumentos significa forjar uma história para a cidade de São Paulo, né? Inventar uma história. Você edita fatos, você mitifica personagens. Tudo isso é uma grande ficção, é uma literatura, na verdade. E eu não posso falar de cada um dos projetos, das caixas, enfim, mas a minha ideia era de fazer um grande arquivo. E quando eu propus o projeto, eu chamava de exposição, assim, que era o que eu estava fazendo era uma exposição de trabalhos que falavam sobre a cidade de São Paulo, que falavam sobre cada trabalho, cada caixa era um trabalho de certa forma individual que remetia a alguma história específica, a algum período específico da cidade, algum monumento específico, e que eles estavam reunidos ali numa exposição individual em que cada um tinha sua integridade. Mas hoje eu percebo que não era isso que aconteceu. O que eu fiz, na verdade, foi um monumento. Assim, as caixas brancas, nesse ambiente branco, extremamente alinhado com a arquitetura do próprio mausoléu, acabou virando uma espécie de parasita assim, naquele espaço expositivo do espaço do mausoléu. E virou quase que parte integrante. Assim. Hoje, vendo as imagens e pensando no que foi a exposição, não foi uma exposição, né? Foi uma intervenção no espaço do mausoléu do Dom Pedro. Aqui nesse miolo fica a cripta do Dom Pedro, né? Então, ao redor da cripta do Dom Pedro, eu coloquei essas bases de madeira pintadas de branco com as caixas de mármore, cada uma delas guardando como um arquivo a memória de um projeto não realizado ou o projeto inconcluso de algum monumento, enfim. Então, eu entendo que o que eu fiz, na verdade, foi uma espécie de um monumento aos monumentos não realizados. Enfim, o que eu fiz foi um monumento mausoléu temporário, né, que tinha o tempo de exposição. Então, tinha essa relação forte das caixas de mármore, né, dos arquivos, com o espaço mortuário, enfim, né, a cripta do Dom Pedro. Esse gesto, esse ato de resgate, de rememoração dessa história da cidade. E a exposição funcionava como uma espécie de circuito, enfim, né? Então começava com o trabalho da Praça Vermelha, que é o que tinha me inspirado, e enfim, cada caixa contando a história de um monumento de ordem mais ou menos cronológica, enfim. E aqui eu selecionei só alguns projetos de monumentos que dão conta, eu acho, são os mais emblemáticos. Eu acho que, de alguma forma, ilustram bem esse caráter utópico e projetivo desses projetos, né? Aqui é um projeto esse primeiro é um projeto do Prestes Maia para adequar o Rio Tietê e fazer um grande bulevar e não se diz transpor o rio, mas reurbanizar as margens do Rio Tietê. Embaixo um projeto original do Ramos de Azevedo que mostra que a Pinacoteca teria uma cúpula que não foi feita. Projeto de Jules Martin, que é de uma galeria de cristal para a cidade de São Paulo, que também não foi feito. E um outro projeto do Prestes Maia, que ficaria justamente no eixo da cidade de São Paulo, que é a Avenida Anhangabaú, e que ali seria construída a sede da prefeitura. Então são projetos, a exposição, ao todo eram 110 imagens, mais ou menos, se eu não me engano, e todas elas, cada uma dessas pranchas tinha uma imagem um projeto eloquente, grandioso, com caráter
de certa forma, utópico e que nenhum deles foram realizados, né? Ou que não foram realizados completamente. Bom, agora eu comecei a elencar os trabalhos que eu faço que são livros de artista. Eles não estão em ordem cronológica, enfim, então, conforme eu estava fazendo a Praça Vermelha, os trabalhos da Tutói, os outros jardins, eles se davam em paralelo, enfim. E que eu entendo que é uma outra forma de eu entender o espaço da cidade, entender a cidade, mas não a partir da inserção de jardins e da discussão efetivamente, concretamente no espaço físico da cidade, mas é uma outra forma de refletir a cidade e o espaço, né, enfim, da cidade, a minha relação com a cidade, mas a partir dos manuais que a cidade me oferece, que no caso são os guias de rua, são as revistas, são os jornais, e da mesma maneira que os jardins, enfim, eles pretendem tecer críticas ao espaço da cidade, apontar ali o que foi reprimido, as tensões daqueles espaços, a tensão que tem no Parque da Juventude, a tensão que tem na Cracolândia, a tensão que tem na Tutóia, a tensão que existia ali no prédio do British Council, enfim. Eu pretendo apontar essas mesmas tensões nesses guias e manuais. Então, de uma maneira assim bem objetiva, eu investigo esses manuais, que eu entendo que são cartografias, me facilita trabalhar com eles, entendendo eles como cartografias. E tento entender quais são os desvios dessas cartografias, quais são as tensões que elas apontam, quais são as contradições, as negligências, né? Quais são as perversidades que estão ali presentes nessas cartografias. E assim como no espaço urbano, essas perversidades também são cristalizadas, não são evidentes, não são tão visíveis assim. Quem frequenta o Parque da Juventude talvez não se questione muito por que Cargas d'Água não tem nenhum marco que se refira à chacina promovida pela polícia, ou na Tutóia, enfim. Isso é muito... a relação dos habitantes da cidade com o espaço da cidade é muito alienante. E o mesmo ocorre com esses manuais, com esses guias, com essas revistas. E o que eu pretendo, então, de novo, é evidenciar essas tensões. O Guia de Rua da Cidade de São Paulo, acho que é um dos trabalhos mais emblemáticos assim, nesse sentido. Nele, eu proponho fazer um mapeamento no Guia de Ruas de todo o espaço da cidade que não é mapeado. Todo o espaço que pretensamente o guia deveria mapear e que se diz mapear, mas que não mapeia de fato. Que são, por sua vez, a periferia. As favelas, né, os espaços centrais que não estão na periferia necessariamente, mas são espaços marginalizados, e o extremo sul da cidade, as regiões mais periféricas. Esses espaços aparecem no guia como regiões em branco, como manchas assim, sem demarcação de rua, ou se tem demarcação de rua, não tem o nome da rua. E o que me levava a entender que o guia de ruas é uma literatura, assim, ele não é um guia, ele não é científico, ele é uma invenção também, ele é uma ficção, assim como os monumentos são uma ficção, esse espaço da cidade é uma ficção, de algum modo, né, a construção desses monumentos, desses marcos, dessa história, o guia também é. E é o que eu proponho, então, é justamente recolher só a parte que o guia não mapeia, e então eu edito esse guia de uma forma miniaturizada, mostrando essa cidade que o guia não mapeia. Então, é um guia da cidade que nós não reconhecemos, né? Esse é um outro trabalho que se aqui eu faço um livro de artista, né, edito esse guia pequeno, aqui eu simplesmente me aproprio da página inteira do guia, em que não aparece o nome das ruas ou nenhuma demarcação de rua sequer, assim, que é o extremo sul da cidade de São Paulo, chamado Cidade Marcilac, que é o nome do trabalho, Cidade Marcilac. Aqui é uma ampliação da página que mostra o extremo sul da cidade, enfim. Que tem um caráter que também é muito polivalente essa imagem para mim, assim. Ao mesmo tempo que ela é muito crítica e ela mostra uma cidade que é marginalizada, que é a periferia, né, que é negligenciada, um espaço que é desabitado, enfim. Ao mesmo tempo
que é marginalizado, né? Ao mesmo tempo, não deixa de ser poético você imaginar uma cidade em branco, né? Uma cidade que pode ser qualquer cidade, né? Que é a cidade é essa cidade inventada que a gente quer consumir quando a gente compra o guia, né? Esse é outro trabalho também, é um livro de artista em que eu faço uma investigação do guia de consumo. E nele a atenção que eu achei que era interessante era o fato de um dos itens do guia de consumo serem os elementos da natureza. Você pode consumir a água, o ar, a terra e o fogo, que são cânones, né, da história da arte, da pintura. E então o que eu faço um livro de artista no qual eu simplesmente me aproprio desses 4 elementos da natureza: água, ar, terra e fogo. O que sugere a compra e a transformação da natureza, mas não de uma forma mística, mas de uma forma consumista, né? A partir do serviço, né, do guia. Esse é outro trabalho que eu chamo de Inefável, que é uma investigação sobre o dicionário. No dicionário, o que me chamou a atenção, que também é uma cartografia, um mapeamento da língua, né? Ele tenta congregar todas as palavras da língua e tudo aquilo com todas as suas definições. O que me chamava a atenção é que é tão racional o dicionário, né, a sistemática da língua, que existe até um termo para designar aquilo que não pode ser designado, né? Tem termos para dizer o que não pode ser dito. E o grande paradoxo para mim era o termo indizível, que na sua tradução é aquilo que não pode ser dito ou traduzido em palavras. E de uma figura de linguagem, e como figura de linguagem, esse indizível é a arte, é Deus, é o religioso, é o sagrado, é a beleza, é o extraordinário, né, o inebriante. Então aquilo que não pode ser dito ou traduzido. Então o que eu faço é um dicionário do indizível, que eu chamo de Inefável, em que eu traduzo o termo indizível para 18 idiomas. Então, aqui tem quando acabar, acho que eu mostro, fica mais fácil para não ter que voltar de novo. Essa é uma outra série de trabalhos que eu chamo de Look for Me, em que eu investigo as revistas de moda como reguladores da aparência dos indivíduos, da cidade, não só da cidade, mas dos indivíduos, né? E o que me chamava a atenção era a revista Vogue, que é, por sua vez, a revista mais corrente, né? A principal revista de moda, e que ela é muito sistematizada, o público a que ela se dirige, né? Tem o suplemento Kids, tem o Teen, tem o Vogue Homem, tem a Vogue, que é para mulher. Então o que eu faço? Eu faço uma espécie de enciclopédia, que eu chamo de Look for Me, que pode significar esses visuais para mim, ao mesmo tempo o ato de se procurar no guia, na revista, que é um guia, né? E aí eu formalizo isso como uma revista, como uma enciclopédia. E o último guia que eu queria apresentar é um trabalho que eu fiz a partir da minha experiência como arte educador em Bienais de São Paulo. Para mim era muito frustrante, assim, como educador, ter que me valer do guia, das exposições, dos catálogos, para me formar e atender o público. E muitas vezes o único material que a gente tinha era justamente o catálogo da exposição. E consultando esse catálogo, o que a gente percebia é que ele pouco dizia sobre a obra ou sobre o artista. Eram muitas vezes reflexões, assim. Reflexões não, eram elucubrações que não elucidavam o meu trabalho e não elucidavam a obra, e era um devaneio, na verdade. Então o que eu propus de fazer foi uma edição desses guias, que, de novo, é uma prática comum nessas grandes exposições internacionais, na Bienal de São Paulo, no Documenta, na Bienal de Veneza, que é fazer um almanaque em que cada página contém uma entrevista com um crítico que vai entrevistar o artista que está participando da exposição. É uma entrevista, e aí tem uma tradução, né, para o inglês, então uma entrevista, um texto bilíngue, e na página direita tem uma imagem do artista, da obra do artista que está participando da exposição. Isso é um procedimento quase que litúrgico, assim, em muitas exposições.
E aí então o que eu fiz foi me apropriar do catálogo da 27ª e 28ª Bienal de São Paulo, em que existia essa prática do guia e dessas entrevistas. Então o que eu fiz foi editar eu li o catálogo e eu fui pegando só os jogos de perguntas e respostas que não mencionavam nomes de artistas, nome de trabalho, nome de cidade, e que eram reflexões extremamente generalizantes, assim. E eu forjei uma entrevista fictícia, então, justapondo esses jogos de pergunta e resposta desses críticos, desses artistas, criando uma entrevista fictícia, que é um guia de artista, enfim, que é quase que vira uma ficção. E, por fim, o último trabalho que eu queria mostrar era, na verdade, o meu primeiro trabalho de arte que eu fiz durante da faculdade, que por muito tempo eu tirei ele do meu portfólio porque eu achava que por ele não seguir, por ele destoar formalmente dos jardins e dos guias, eu achava que ele era um problema assim, para a minha pesquisa. E que eu colocando ele no portfólio, que ele ia imprimir uma certa inconsistência no trabalho, assim. Mas assim, de um tempo para cá eu venho pensando muito nele e eu acho que ele faz todo sentido, assim. Que de alguma forma todos os procedimentos que eu venho sistematizando e venho me debruçando sobre desde o início da minha pesquisa já estavam sinalizados nesse primeiro trabalho, que na verdade foi um exercício assim que eu me propus, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu queria ser artista plástico, mas eu não tinha uma pesquisa, não sabia e nada me interessava assim exatamente. Eu não sabia se eu ia ser pintor, se eu ia ser escultor, o que eu iria fazer. Mas eu sabia que eu queria ser artista. E aí o primeiro trabalho, eu queria fazer algum trabalho de arte, eu queria começar a minha pesquisa. Então, o que eu me propus foi pesquisar e tentar descobrir algum artista que me interessasse e, a partir de um trabalho interessante, de algum artista que me motivasse, propor uma resposta a esse trabalho a partir das questões fundamentais que esse trabalho discutia, enfim. E aí, então, eu não vi o trabalho exatamente. Eu estava numa palestra na Pinacoteca do Estado e falaram sobre um trabalho de um artista chamado Jorge Mena Barreto, que se chama Amortece, que eu trouxe para mostrar para vocês. O trabalho era uma pilha de tijolos, enfim, de ferro, que em cada um deles está escrito ou amor ou tece. E a proposta do artista é que as pessoas, percorrendo o espaço expositivo, enfim, que elas levem esses tijolinhos embora, enfim. E foi o primeiro trabalho com o qual eu me identifiquei, né, na graduação. E eu achei extremamente sofisticado o trabalho do Jorge, pelo fato de que era um trabalho que tinha início, mas não tinha fim. Eu achava que era muito inteligente o mecanismo dele de propor esse jogo de palavras que não se encerrava, um jogo de palavras que era labiríntico e que ao mesmo tempo e que o trabalho ele se consumia, né, com o tempo, e quanto mais o tempo passava, mais o trabalho funcionava, enfim. Conforme as pessoas vão levando esses tijolinhos, mais o peso está sendo amortizado, né? E o trabalho vai virando uma história, vai virando uma lenda, né? O trabalho não é o tijolinho, né? Não é essa imagem que eu estou mostrando. O trabalho dele é justamente a relação das pessoas com esse tijolinho que vai levando embora. E isso que eu estou fazendo também aqui, de falar essa história. É uma lenda. O trabalho vira uma lenda. E eu achei muito bonito. Mas na época o que me chamou a atenção era o fato do trabalho ter um início e não ter um fim. Isso eu achei muito bonito, assim. Então eu propus para mim de fazer isso também. Pensar um trabalho que lidasse com a efemeridade. E que eles, ao se consumir, ele se realizasse plenamente. Então eu elegi a vela como o material que ia trabalhar. Não sei porquê, mas eu queria lidar com a vela. Eu achava que era um elemento litúrgico. Ele tinha um simbolismo bonito, enfim.
e ele se consumia. E eu queria escrever alguma coisa na vela, eu queria lidar com algum jogo de palavra na vela, mas eu não sabia o quê. Assim como o Jorge estava fazendo ali. E aí, então, visitando uma exposição de fotografia, uma exposição de fotografias PBs de um expedicionário que, viajando por Cuba, fotografou uma paisagem super bonita e que mostrava um caminho, e do lado direito tinha uma espécie de um painel, assim, com um lema. Estava escrito: "No hay bloqueio para las ideias". E eu achei bonita a frase, principalmente por estar naquele contexto da fotografia do lado da estrada que se perdia no horizonte, e por estar em Cuba, enfim. E aí eu não tive dúvidas. Daí eu propus esse trabalho que eu me apropriei desse lema que estava na fotografia. Eu pintei na vela esse lema, no hay bloqueio para ideias, e o trabalho então era isso, enfim, era a vela que se consumia com esse lema. Então, ao ser consumida, o lema ele vai se contradizendo. No hay bloqueio para ideias vira hay bloqueio para ideias, que vira bloqueio para ideias, que vira ideias, e que some e que só vira a ideia, só vira a ideia do trabalho. Ele vira ar, né? É totalmente material. E aí eu comecei a fazer os outros trabalhos meus, e eu tirei do portfólio, porque eu achava que não fazia sentido. Mas aí hoje, refletindo sobre a apresentação, o que eu ia apresentar para vocês, enfim, e sobre a minha pesquisa, eu requalifiquei o trabalho. Assim, eu acho que ele faz todo sentido. Assim. Foi ignorância minha não ter entendido ele, não ter entendido o mecanismo que eu imprimi nele e que eu venho não reconhecer o mecanismo que tem nele nos outros trabalhos, né? Ele é emblemático para mim não só porque ele é o primeiro trabalho que eu reconheço meu, assim, mas porque nele tem todas as operações que tem nos outros trabalhos, que é a colagem, a apropriação de informações, o jogo de palavras, a ambiguidade, a operação labiríntica do significado, do significante, que ao serem apropriados, né, tanto a vela é apropriada quanto esse título é apropriado, mas eles não se casam, enfim, aparentemente se casam, mas eles não se casam, assim, há uma tensão. E todos os trabalhos que eu faço, de alguma forma, eu acho que isso opera, enfim. Vendo esse trabalho, um entendimento poderia ser que é um trabalho idealista, assim, né? Não há bloqueio para ideias, porque a vela se consumiu, né? É uma prece quase, né? É um desejo. Mas há bloqueio para ideias. A vela ela corrompe a informação. Conforme ela vai se consumindo, ela modifica o significado da palavra. Então, o trabalho ele não se fecha. Você não sabe se é um trabalho idealista, que ele realmente é uma prece e ele acredita nisso, ou se ele é uma crítica a isso, ele põe em dúvidas isso, né? Enfim. E aí a última questão que eu queria mostrar para vocês era que eu percebo que agora a minha pesquisa ela sinaliza por outras relações, enfim, que são do meu trabalho com de outros artistas, né? As duas únicas exposições individuais que eu fiz, em 2008 e 2010, elas viram quase como uma instalação, uma obra em si, de tão coesa que são os trabalhos, e eu hoje tenho dúvidas se é um trabalho, se é uma instalação, se é uma instalação. E eu percebo que isso está se desdobrando agora para exposições coletivas, enfim. E a partir do momento que eu comecei a requalificar esse trabalho e valorizar ainda mais o trabalho do Jorge, do Amortece, eu queria muito expor os dois trabalhos juntos, enfim. Pessoalmente, para mim seria importante mostrar publicamente a minha resposta a resposta minha para essas questões que o Jorge estava apresentando e para pensar as relações dos dois trabalhos juntos no espaço positivo, assim, né? Então eu pensei de um projeto que era uma exposição, mas que, de novo, eu não sei se é uma exposição ou se é um trabalho de arte, que
seria então a exibição dos dois trabalhos, do Amortece e do Não é Bloqueio para Ideias, e de mais um outro trabalho. Então, por muito tempo, eu fiquei pensando que outro trabalho poderia ser apresentado junto que tivesse essa mesma questão, da efemeridade e do desaparecer no espaço expositivo, né? E aí eu lembrei de um trabalho que eu gostasse, de um artista que eu achasse importante, que me motivasse. E aí eu lembrei do trabalho do Félix González Torres, do Passaporte. Então, eu pensei num projeto de exposição que é meio instalação, que é meio autoral também, que parece uma obra, tudo junto, mas que se chamaria Há Tempos. Há Tempos, né, com H, Há Tempos como Há Tempos porque é o primeiro trabalho que eu fiz, né, e Há Tempos porque são 3 tempos distintos, né, de 3 trabalhos que se consomem. Então a ideia é que eles fossem apresentados juntos, de maneira que, no decorrer do tempo da exposição, cada um dos tempos, cada um desses trabalhos fossem consumidos e que, por fim, o que restasse fosse, pura e simplesmente, o espaço vazio. Enfim, eu tenho percebido que esse é um encaminhamento assim, da minha pesquisa, do meu trabalho. Pensar nas relações do meu trabalho com de outros artistas e na articulação deles em microexposições, enfim. Acho que é isso. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta. Seu nome? Fernanda, queria que você comentasse um pouco mais essa parte final do seu trabalho. Você, o tempo todo, falou me pareceu de uma dimensão histórica que o seu trabalho tem, né? Dessa releitura pública, leitura pública de alguns problemas que vêm do passado, então ainda. E você terminou com essa fala de uma outra dimensão histórica. Eu queria que você comentasse mais, que é o que eu acho que seu trabalho tem, que a gente, das nossas conversas, de retomar uma série de conceitos muito caros para a história da arte, né? O primeiro deles, que eu acho que você falou entre linhas, mas não falou tão abertamente, que é o conceito de obra aberta, né? Que, assim, a pessoa que vê o seu trabalho pode ver de várias maneiras, ou várias pessoas podem ver de várias maneiras, e que aí já me parece que é uma filiação, não sua especificamente, mas uma filiação que vem na própria discussão da USP, né? Do Desp Ignatari, na FAO, do Júlio Plaza aqui na ECA também. Ou, por exemplo, um outro conceito que liga a uma produção cara para você também, que é do jardim, né, do pitoresco. O jardim que é bonito e vale a pena ser pintado, que é o vermelho. O jardim que é feio, que não vale a pena ser pintado, que seria o jardim preto. Queria que você comentasse mais sobre essa dimensão do seu trabalho que está ligado a esses conceitos da história da arte, assim, Eu acho que é muito super em voga o neoconcretismo e esse conceito de obra aberta no sentido muito no sentido estrito, que é da manipulação, enfim. Obra aberta no sentido de que você pode manipulá-la, então ela é aberta porque a forma dela é aberta. E então tem uma dobradiça, você manipula, você toca, você abre, você fecha, e você faz o significado dela na medida que você muda a sua forma. Obra aberta é um tema caro para o trabalho, no meu trabalho, não por essa manipulação que ela é física, mas por esse espaço de liberdade que ele oferece, que é a interpretação dele, enfim, né? A ambiguidade e a polivalência dos termos que eu uso para designar os trabalhos, que pretendem ser a paisana, de um certo sentido, assim, parece que são descritivos,
mas na verdade não são. Eles são provocativos, né? Eles contradizem a forma, eles contradizem num olhar mais atento você percebe outras relações que não é literal, não é descritivo, mas é muito conflituoso as informações com que o trabalho está operando, enfim. Esse conflito é justamente o que faz com que esse conceito de obra aberta opere no trabalho, enfim, né? Ele permite que o interlocutor, que o público, enfim, manipule ele no sentido conceitual, assim, de interpretação, enfim. A ideia de Praça Vermelha é um labirinto que não se fecha, né? Como o do Alive White Lies, enfim, esses jogos de palavras, que não são só jogos de palavras, lidam com as formas, né, com que o trabalho envolve. Eu acho que é o espaço de liberdade que o trabalho oferece para o público. E, sem dúvida, essa polivalência, essa pluralidade de interpretações, ela está na gênese de cada um dos trabalhos, né? Na fatura de cada um dos trabalhos. Acho que é isso. Bom, meu nome é Teodoro e eu queria te perguntar, a respeito do projeto São Paulo, comparando duas coisas. Em primeiro lugar, se as justificativas todas são iguais para não completar ou nem executar um projeto, né? Se são justificativas razoáveis ou se são quase todas furadas, né? E, por outro lado, se você chegou a ver em outras cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, cidades no Brasil ou cidades fora, coisas parecidas, ou se há situações piores do que São Paulo, ou há situações assim muito diferentes. Eu não sei se há uma justificativa assim tão tácita, tão clara para a não execução dos projetos. O que eu percebo é que o que é contraditório é que são projetos oficiais, né? Construir o Museu Paulista não foi um indivíduo solitário que decidiu construir aquele museu, assim como o Monumento às Bandeiras. O que é paradoxal, o que é contraditório, o que é instigante, justamente que são projetos oficiais, que são celebratórios, né? Eles homenageiam a cidade de São Paulo, celebram o Paulista, são oficiais, são feitos em datas comemorativas importantes, o 4º centenário, tem apoio do governo federal, tem apoio do Império, né, no caso do Museu Paulista, mas não são feitos assim, a despeito de ter todo esse apoio político, de não ser conflituoso, né? Não é uma crítica, né? O Museu Paulista não faz uma crítica a São Paulo e por isso movimentos antagônicos que estavam contestando essa motivação, ou mesmo o Monumento às Bandeiras. É meio que é difícil de entender por que não foi feito, né? Mas ao mesmo tempo é fácil de entender se a gente sabe, se a gente conhece a cidade, se a gente conhece se a gente conhece onde a gente vive, assim. Esses projetos muito grandiosos esbarram em muitos eu acho que em conflitos de interesses, assim, né? De ordem muito pessoal, eu acredito, sabe? De apoios que são muito pessoais, assim. E também em questões orçamentárias, talvez eles foram muito mais grandiosos do que de fato a cidade poderia, o Monumento às Bandeiras, o Museu Paulista, ou outros tantos monumentos. Talvez esses monumentos revelam uma megalomania da cidade de querer fazer projetos superiores àqueles que ele consegue executar. Eu não sei, eu acho que é uma mistura de tudo isso, assim. Não é claro para mim por que não é feito isso, se eu penso que todos eles são oficiais, né? Do projeto São Paulo um dos crivos, né, para selecionar os projetos era o fato de serem projetos oficiais, de terem passado em concursos públicos, em editais do Estado, e todos eles passaram, assim.
mas não é feito porque muda o gestor, outro gestor não tem interesse, ou o dinheiro é desviado e é feita outra coisa com ele para outra área. É muito, eu acho que a falta de um, eu acho que talvez um dos principais fatores seja a falta de um posicionamento político coerente assim do Estado, sabe? E das instituições a longo prazo, assim. Parece que tudo é muito são flertes, assim, é muito à mercê de situações e de vontades muito circunstanciais e não um projeto a longo prazo, não sei. Eu percebo que talvez um dos fatores seja isso, não sei. E o de outras cidades eu não pesquisei, eu pesquisei só São Paulo mesmo. Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pergunta. Quando você respondeu ao Fábio, você faz uma referência àquilo que você chamou de voga neoconcreta, ou moda do neoconcretismo. E eu queria que você falasse mais, quer dizer, você entende o seu trabalho como como um projeto que se institui poeticamente a partir daquela herança, ou foi uma impressão minha? Como é que é? Eu acho que o neoconcretismo ele é muito ancorado no conceito de obra aberta, mas o que eu estava querendo dizer é que, embora o neoconcretismo seja ancorado no conceito de obra aberta, o que fica hoje em voga é essa ideia, essa leitura enviesada do neoconcretismo como a obra aberta no sentido da manipulação física. Ah, entendi. E que não é só isso, né? É a obra aberta num outro sentido também, semântico do termo, do conceitual, e que isso não é levado em conta. Enfim, quando se pensa em neoconcretismo, o que vem à mente é uma manipulação tátil, assim, né? A grosso modo é isso. E que essa outra acepção não é levada em conta. Não, porque você, acho que quando um dado que também diferencia, quer dizer, que você não propõe uma participação, entre aspas, catártica, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes nem se dão conta de que estão passando dentro de um trabalho seu, vamos dizer, supostamente, mas ele está ali, né? Quer dizer, então não tem esse aspecto também dessa relação, vamos dizer, de um espaço específico, fechado, você vai e desenvolve determinadas atividades, sai e volta. Quer dizer, o teu trabalho tende a ficar em espaços públicos, né? Em que nem todo mundo percebe que está sendo atingido por ele. Acho que tem uma diferença aí, pelo menos nesses trabalhos mais canônicos do concretismo. E também foi pouco tempo que o Jardim da Tutóia ficou plenamente vermelho, né? E o Jardim da Luz eu não fiz, ele não foi executado, mas eu acho que se ele fosse, eu acho que a experiência seria nesse sentido, realmente, claro. Assim, seria um espaço inebriante, assim, para o público percorrer e perceber aquilo no espaço da cidade, assim. É uma provocação ter um jardim anedótico, assim, né? O que desperta a reflexão é a partir desse apelo estético formal que o trabalho suscita no público. Mas pela natureza da Operação Tutóia, de ser muito apaisana, de ficar pouco tempo, o trabalho plenamente vermelho, não conseguir fomentar ele não conseguiu se instaurar de uma maneira mais alongada ali no bairro, enfim. Mas eu acho que se a experiência fosse permanente e se a praça fosse executada, eu acho que se aproximaria dessas questões que você está colocando.
Fiquei pensando, o teu trabalho da Praça Vermelha é um trabalho que me toca muito, porque é uma coisa que a gente sente, assim, que São Paulo realmente, muitas coisas a gente tem ideia, a gente gostaria de ver melhor, a gente gostaria de realizar um monte de coisa em São Paulo e as coisas não acontecem, mesmo que a gente que exista essa possibilidade, né? E assim, o que eu vi é que o trabalho não se realizou, na verdade, por conta do conservadorismo dos técnicos. Porque você tinha o dinheiro, você tinha o apoio, você tinha tudo. A pergunta é, você vai continuar fazendo esse trabalho? Porque, assim, o que eu vejo, o que eu desejo é que ele seja realizado. Eu acho que você tem que ficar jogando sementes lá. Né? As cidades têm que fazer um movimento para ficar jogando semente de planta vermelha lá, alguma coisa assim, porque antes também tinha uma grade em volta ali, que agora não tem, né, pelo que eu vi nas fotos. E não sei, você pensa nisso? Então, a ideia é de me apropriar dessa natureza. Eu entendi que a natureza do trabalho é essa, assim, dele ser feito paulatinamente. A Tutóia me fez perceber isso da Praça Vermelha. Então, a minha ideia é de fato fazer o jardim, mas com outro tempo, assim, não esse tempo burocrático que é do edital, de ter que cumprir, mas de propor essa relação, como eu disse, da minha vida pessoal, do meu hábito, do meu cotidiano com o jardim. Eu vou fazendo conforme seja possível, sabe? Conforme eu tenha dinheiro, conforme eu tenha disponibilidade, e eu tenho interesse e vou realizá-lo, assim, mas de uma forma que é clandestina, mas que não é quando uso o termo clandestino parece que é uma agressão, né? Assim, a praça é uma agressão à cidade, que eu quero ser transgressor, não sei, mas clandestino nesse sentido de não ser oficial, de não me preocupar se o Estado está reconhecendo aquilo ou se não está reconhecendo, mas porque eu sei que é possível fazer e eu preciso do tempo, assim, né? Que as árvores têm que crescer, tem isso, né? É uma coisa tão simples quanto isso, né? Tem que esperar. E eu estou disponível a fazer isso, né? E eu vou fazer, né? Mas eu não sei quando que ela será. Tem esse caráter que é projetivo, mas também é utópico, né? Porque eu não sei quando vai ser feita. Eu tenho um compromisso em realizá-la, né? Mas eu não sei quando. Eu não sei se eu vou conseguir. É uma questão parece que o projeto acaba sendo o próprio projeto, né? Eu não sei se eu vou conseguir ter aquela praça toda vermelha, com as árvores grandes, enfim. E ela é reconhecida pela cidade, com todo o seu esplendor, né? Não sei. É uma utopia, é uma ideia. O que eu posso fazer é ter o projeto como compromisso. E ir lá e plantando aos poucos, e cultivando isso, que é o que eu vou fazer. Obrigado. Mais alguma pergunta? Todos satisfeitos? Quase. Bom, Fernando, então eu te agradeço a sua fala, agradeço a presença de todos e lembro que na próxima semana nós teremos o Pino, que é um coletivo aqui de São Paulo, que vem dar sua fala sobre o trabalho. Então, eu agradeço a vocês todos, agradeço ao Fernando e até a próxima semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Tadeu. Ele trouxe os livros. Eu trouxe, se vocês quiserem ver os livrinhos.